Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do programa Evangelho para Além dos Templos, né? Ou para Além dos Tempos. E é sempre bom lembrar que esse programa está sendo transmitido tanto pela TV Causas da Vida, como pelo canal oficial do Zé Vicente, o canal do Marcelo Barros e também o canal do Frei Gilvander, né? A nossa rede aqui fraterna. Bom, gente, nesse domingo, nós retomamos aos domingos que a liturgia da Igreja Católica chama de tempo comum, né? E nesse ano, retomamos com o 9º domingo do tempo comum, né? É o Evangelho Marcos 2, versículo 23, até o capítulo 3, verso 6, né? Esse evangelho, gente, conta um conflito que Jesus teve com os fariseus, isto é, os religiosos mais ligados à lei de Deus. Depois, conta uma cena em que o conflito não é só com os religiosos do templo, mas mesmo com o pessoal da Galileia, que frequentava a sinagoga em um sábado. Não é isso, Darlan? Conta aí pra gente. Sim, Ana, com certeza. De fato, esse evangelho mostra um Jesus meio brigão, né? Um Jesus dissidente. Eu me identifico muito com esse evangelho. Esse Jesus que é dissidente em relação à religião. E aí a gente vai começar procurando compreender melhor o conflito com os fariseus por causa dessa observância que aconteceu naquele sábado. O evangelho conta que Jesus e os discípulos caminhavam pelo campo em um dia de sábado e os discípulos estavam com fome. E os fariseus protestaram, dizendo a Jesus que eles tinham pecado porque tinham feito um trabalho proibido no sábado, ou seja, um dia que era obrigatório o dia de descanso. Marcelo, chegue para a roda, fale para a gente sobre esse evangelho, sobre essa abertura. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Darlan. É um evangelho que é interessante, porque é muito lido e proclamado nas igrejas, mas não tenho certeza se as pessoas que leem e comentam percebem o que tem de palavra de Jesus sobre a religião que prende, que oprime, que joga regras morais em cima das pessoas. Quer dizer, o judaísmo ele tinha duas formas de ver o sábado, o dia consagrado. Enquanto o Êxodo, quando diz que Deus deu esse mandamento no Monte Sinai, diz que era para descansar, mas o descansar é um direito humano. Até hoje, em hebraico, Shabat, sábado, é a mesma palavra que greve. Portanto, é um direito do trabalhador, da trabalhadora, o sábado, a greve. Mas os sacerdotes transformaram aquilo que era direito em obrigação. E qual é a obrigação? É proibido trabalhar. Qualquer trabalho. Havia rabino que discutia se uma mulher pode entrar em trabalho de parto durante o sábado. Mas como é que uma mulher que vai dar à luz garante que não entra em trabalho de parto durante o sábado porque é sábado? E em que sentido Deus seria contra o trabalho de parto ser no sábado? O sábado é tão importante que Jesus diz: cai um jumento de vocês no sábado. Vocês não tiram porque é dia de sábado? Deixa o jumento morrer? Se ele cair num poço? Então, são duas formas de interpretar. Alguém poderia dizer: Jesus não liga para o sábado. Não, ele liga. Só que ele liga dizendo:
é para libertar, é para a vida, é para o amor, e não para sujeitar e ser escravo de uma lei. Pela lei hebraica, os discípulos não poderiam usar faca ou qualquer outro instrumento para debulhar as espigas e tirar. Mas com as mãos eles podiam comer. Mas os fariseus eram tão rigorosos que mesmo isso criticaram. E aí Jesus usa um episódio do Primeiro Testamento no qual o rei Davi estava com fome com os companheiros dele e invadiram o templo e comeram dos pães consagrados lá no Santo dos Santos. Aí Jesus disse, a lei é para o homem, para o ser humano, não o ser humano para a lei. Agora, tem outro episódio que o Evangelho de hoje conta, que é o fato de Jesus ter entrado no sábado na sinagoga e ter provocado, ter agredido, de certa forma, os homens que estavam lá na sinagoga, só tinha homem, as mulheres ficavam atrás das grades, e ele levou um rapaz doente. Pelo costume da sinagoga, nenhuma pessoa que tivesse um defeito físico, uma deficiência, podia entrar. E o homem tinha uma mão ressequida, uma mão paralisada. E Jesus colocou no meio da sinagoga e, para provocar, perguntou, é permitido ou é fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Quer dizer, uma maneira... Ninguém ia responder para ele, não, é para fazer o mal, não é para fazer o bem. É lógico que era uma pergunta capciosa. E aí ele cura o homem e os religiosos saem dali decididos a matá-lo. É impressionante, porque a gente fica dizendo, mas, gente, os religiosos, sim, os religiosos. Quer dizer, a religião, quando ela assume a violência em nome de Deus, essa violência é pior do que das pessoas que não acreditam, que não creem em nada, que são ateus. É terrível. Isso em qualquer religião. E a gente sabe pela história que as igrejas tiveram inquisição, tanto católica como protestantes, que as religiões, os muçulmanos queimaram pessoas na fogueira, outras religiões, todas as religiões têm uma dívida com relação a isso. Então, esse evangelho de hoje, ele propõe a gente isso, Darlan. A sua religião é para lhe tornar mais humano ou faz de você alguém menos humano? Marcelo, lendo esse trecho do Evangelho de hoje, me fez lembrar, eu não sei se talvez você conheça, as histórias de Nasrazim, né? Que é uma história de origem no Oriente Médio, né? E uma das histórias conta que ele teria chegado a um lugar lá muito chique, né? E ele foi impedido de entrar para comer porque ele estava com roupas muito simples, ele estava mal vestido. Ele voltou para casa, pegou um casaco muito bonito, o melhor casaco que ele tinha, voltou para o local, deixaram ele entrar, porque ele estava muito bem vestido. Então, ele, na mesa da comida, ele tirou o casaco, colocou o casaco dentro da comida e disse, come casaco, porque, na verdade, vocês estão dando a comida para o casaco e não para mim. Né? Que beleza, né? Então, será que essas pessoas que impediram ele de entrar, que não deram comida a ele, porque ele não estava em vestes adequadas, será que eram religiosas, né? Talvez pudessem ser religiosas, né? E naquele momento não perceberam o mais importante, que era dar comida para a pessoa, né? Então, Jesus poderia perguntar, afinal de contas, é para fazer o bem ou é para fazer o mal, né?
Exatamente, Ana. Eu me lembrei dessa história e acho que tem aí... Uma história muito ilustrativa, né? Muito explicativa do Evangelho de hoje. Obrigado. Então, seguindo a continuação do Evangelho de hoje, Jesus vai à sinagoga, né, no sábado também. E lá dentro ele coloca um homem que tinha a mão atrofiada para dentro da sinagoga, né? Isso era proibido também, né? Exatamente. Com deficiência, né? Deficiência física, no caso, não podiam entrar na sinagoga. O texto diz que Jesus coloca o homem no meio da sinagoga e provoca os religiosos, né? Como é que podemos compreender essa passagem, Marcelo? Hoje em dia, a gente diria que se o espaço é sagrado, o que é que significa isso? Significa que ele é um espaço de comunhão, porque a gente entende o sagrado como amor, como comunhão humana. As religiões, as igrejas devem ser espaços de comunhão, lugar para que as pessoas se encontrem como irmãos e irmãs. Mas há uma compreensão do sagrado que não é essa. Quantas pessoas acham alguém que não tem uma vida moral de acordo com os mandamentos da religião não pode nem deve entrar no templo? Alguém que não está bem vestido, como você falou, eu encontrei numa igreja, numa diocese brasileira, Nápoles, na porta da igreja, só mulher só entra aqui de roupa longa, quer dizer, coberta, e não pode entrar de bermuda, sem roupa que cubra os ombros, etc. Então, isso é ainda hoje possível encontrar padres, pastores, ministros que agem assim. Jesus enfrentou esse tipo de concepção do sagrado. Um sagrado que discrimina, um sagrado que divide, um sagrado que exclui as pessoas. Nós estamos pedindo, vamos ler esse evangelho numa perspectiva de ver sagrado como espaço de comunhão, de amor, de inclusão e não de exclusão de ninguém. Você concorda? Darlan? Concordo, claro. Darlan? Sim, sim. Eu queria trazer uma provocação muito simples, né? Como a gente sempre faz aqui a cada semana que a gente traz as reflexões do Evangelho. Marcelo, você trouxe aí, você narrou muito bem essas duas, explicou para nós, né? Essas duas situações que acontecem nessa passagem do Evangelho. Qual a relação que podemos fazer entre essa passagem de hoje e a realidade que vivemos, Marcelo? Porque a gente sabe que é uma linha muito tênue do Evangelho com a nossa vivência. Como que a gente pode fazer essa ponte, como a gente sempre gosta de fazer? Olha, quando a gente fala em realidade, é claro que a realidade é muito ampla. Tem a realidade pessoal, que a gente falava agora, de que, por exemplo, para mim, toda pessoa é sagrada. Então, independentemente do tipo de vida moral, se tem qual orientação sexual, se é casado ou solteiro, quer dizer, pouco importa. Toda pessoa é sagrada. Agora, vamos falar em termos de realidade social e política. Hoje, no mundo, nós temos um Estado que, com o apoio do Império Norte-Americano, está cometendo um genocídio absoluto, um extermínio de um povo e, principalmente, de mulheres e crianças. Na faixa de Gaza, são 40 mil pessoas mortas de outubro para cá. São 75 mil pessoas feridas ou que perderam parte do corpo.
muitas crianças órfãs. Quer dizer, há um extermínio de um povo. Sabe qual é a coisa terrível que eu não consigo, às vezes de noite, eu acordo pensando nisso? É que esse extermínio é cometido em nome de Deus, em nome da Bíblia. O Estado de Israel, que foi criado por europeus que vieram do norte da Europa, do mesmo jeito que os portugueses e espanhóis chegaram na América Latina e exterminaram os povos indígenas, tal qual. Eles fizeram isso com os palestinos lá no estado, numa terra que há 1000 e tantos anos teria sido dos antepassados dele. Mas isso é mítico. Então, a primeira coisa que esse evangelho pede para a gente é não identificar o Estado de Israel hoje com aquilo que se chamaria o Israel bíblico. O Israel bíblico são os hebreus. O Israel bíblico seriam os palestinos. Então, esse evangelho pede para a gente trocar o olhar, para a gente não ler a Bíblia de um modo fundamentalista, não dizer que Deus apoia opressão, extermínio, genocídio, matança absoluta de crianças e mulheres. Então, eu leio esse evangelho dizendo, do mesmo jeito que Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, para o ser humano, e não o ser humano para o sábado, a gente pode dizer a Bíblia, a religião, os direitos de um povo não podem ser usados dessa forma. E é impressionante, porque o mesmo Ocidente que apoia a Ucrânia, porque diz que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, fica tranquila, sereno, e ninguém protesta e impede quando o Estado de Israel, apoiado pelo governo dos Estados Unidos, invade a faixa de Gaza. Usa como pretexto aquele ato terrível, né, que o grupo Hamas cometeu no dia 8 de outubro para exterminar o povo palestino. Então, eu ligo uma coisa com outra. Eu digo, não é possível, não é permitido, e é preciso acabar com isso. E a humanidade inteira, como humanidade, gritar e agir contra essa guerra de extermínio. Perfeito, Marcelo. Você falou aí do Israel bíblico, né? O Israel bíblico fala de um povo perseguido, né? E o povo perseguido, justamente hoje, massacrado, é o povo palestino, né? Infelizmente, até hoje, tanto nas igrejas cristãs como em outras religiões, há pessoas que fazem da religião um instrumento que separa pessoas santas e pecadoras, né? Como Israel faz hoje, né? Como se o povo palestino fosse mais pecador, né? Não tivesse direito de viver como eles acham que tem, né? Então, e essa separação persiste, né? As pessoas são taxadas com rótulos, né? E isso segrega, né? Isso afasta as pessoas, né? Então, Jesus ataca justamente essas pessoas que fazem o uso da religião para segregar, né? E denuncia que a religião usada dessa maneira discrimina, né? E que nada tem a ver com Deus, né? Exatamente. Mais do que nunca, hoje é urgente nós testemunharmos que Deus é amor, é liberdade e é fonte de libertação para todos e todas. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Então, uma alegria muito grande a gente poder estar juntos nesse caminho novo, né? Nesse caminho diferente. Perfeito. Então, uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a todos mais uma vez. Beijo no coração e até o próximo domingo. Até a próxima semana.
Beijo no coração, meu povo. Excelente domingo, excelente semana. Até a próxima conversa com o Evangelho. O Evangelho além dos templos e dos tempos. Tchau, tchau.